Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No episódio desta semana, a gente vai fazer um giro pelas decisões de política monetária que aconteceram na semana passada. A principal delas foi a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. O Fed manteve os juros como estão, mas, de forma surpreendente, ele deu uma pista de que já começaram as conversas sobre quando as taxas vão começar a cair por lá. Foi uma postura surpreendente porque, apenas semanas atrás, o presidente do Fed tinha dito que falar em corte de juros era prematuro ainda. Será então que já dá para comemorar? A luta contra a inflação acabou e a era dos juros altos está mesmo com os dias contados? A gente vai analisar essas questões e vai falar sobre mais 3 temas: as decisões de juros na Europa e no Reino Unido, o recado do Copom sobre o ritmo da queda da Selic e sobre os últimos números da inflação brasileira. Tudo indica que o IPCA vai terminar 2023 ligeiramente abaixo do teto da meta, o que é uma boa notícia. Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que conta como e por que a sinalização de corte de juros nos Estados Unidos animou os investidores. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thaís Andréa. E hoje é 18 de dezembro de 2023. Vamos lá? Pouca gente esperava que, na última reunião do ano, o Federal Reserve fosse estender a mão e sinalizar que já começa a pensar em quando os juros vão começar a cair. Mas foi exatamente isso que aconteceu na semana passada. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que esse foi um longo caminho. As taxas de juros americanas começaram a subir lá em março de 2022, no mais rápido ciclo de aperto das últimas décadas. O que a gente viu na semana passada pode ter sido, então, o primeiro passo para o fim desse capítulo da história americana. O Fed decidiu manter os juros dos Estados Unidos em pausa e afirmou no comunicado que acompanhou a decisão que está observando um alívio no mercado de trabalho e nos índices de inflação. Mas a autoridade americana ponderou que ainda existe certa pressão sobre os preços. O que os números mostram é o seguinte: o CPI, que é o índice de preços ao consumidor americano, avançou 3,1% nos 12 meses até novembro. No pico, que foi registrado lá em junho de 2022, o indicador chegou a acumular alta de mais de 9%. Já os dados do mercado de trabalho mostram uma criação de vagas ainda forte, mas abaixo da média registrada no primeiro semestre. Essa combinação de inflação mais baixa e mercado de trabalho desacelerando justificaria, na visão de parte do comitê americano, o começo das conversas sobre uma flexibilização dos juros. O presidente do Fed, o Jerome Powell, afirmou que a questão de quando seria apropriado reduzir o aperto monetário foi tema de discussão entre alguns dos membros do comitê. Lembrando que 2 semanas antes, o chefe do Fed havia dito que era prematuro falar em cortes. Agora a autoridade americana parece disposta a evitar que as taxas fiquem elevadas por tempo demais, a ponto de deprimir a economia além do necessário. Estamos focados em não cometer esse erro, afirmou Powell. Outro ponto que sugere que o fim do ciclo de aperto está próximo são os números de um relatório de projeções econômicas do Fed. Esse relatório, que reúne as expectativas dos membros do Comitê da Política Monetária, mostrou que mais cortes de juros devem acontecer no ano que vem. No último relatório, que foi divulgado em setembro, a previsão era de 2 quedas em 2024, agora são 3. Vale lembrar, aliás, que muito mudou desde setembro. Naquele mês, o Fed indicou que poderia subir os juros mais uma vez em 2023 e que ainda estava muito preocupado com o nível de inflação, em especial a inflação de serviços. Na época, essas declarações mais duras possivelmente contribuíram para levar as taxas de juros dos títulos longos americanos para os maiores níveis em décadas. 3 meses depois, com a mudança das expectativas, o clima no mercado é outro. Não só as taxas de juros longas recuaram para patamares de agosto, como as bolsas de valores dispararam. No Brasil, aliás, o Ibovespa bateu o recorde histórico na semana passada. E o otimismo dos investidores tem um motivo. Se os juros caírem mais cedo, a economia global deve voltar a ganhar força. Isso impulsiona o resultado das empresas, levando então a maiores ganhos por parte dos investidores. Com os juros em queda, as chances de uma recessão nos Estados Unidos de fato diminuem. Por outro lado, cortar os juros antecipadamente pode colocar em risco o objetivo do Fed de levar a inflação para a meta. Lembrando que os preços de serviços estão em alta nos Estados Unidos e, na nossa visão, devem continuar a pressionar a inflação. Existe um risco, e esse risco não é desprezível, de os americanos terem que conviver com uma inflação acima da meta por mais tempo. Os próprios membros do Fed estimam que os índices de preço só vão voltar para a meta em 2026. A gente está falando de 2, 3 anos à frente.
A gente acredita que a inflação elevada por mais tempo também pode levar a uma desancoragem das expectativas nos Estados Unidos, o que acabaria exigindo um esforço maior do Fed para conter a alta de preços no futuro. Lembrando que essa desancoragem acontece quando as expectativas ficam fora da meta da inflação, ou seja, quando as pessoas acham que a política monetária não está sendo totalmente eficaz para colocar os preços em ordem. Diante dessa mudança de postura do Fed, a gente acredita que os juros podem começar a cair um pouco mais cedo do que a gente esperava anteriormente. Os cortes nos Estados Unidos devem começar a partir de meados de 2024, mas a gente reconhece também o risco de a flexibilização acontecer ainda no primeiro semestre. Como a gente falou aqui no começo do episódio, também tivemos decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu e pelo Banco da Inglaterra. As duas autoridades decidiram manter as taxas de juros estacionadas e passar uma mensagem de cautela. Na visão do Banco Central Europeu e do Banco Central Britânico, ainda é cedo para falar em corte de juros. A taxa de depósito da zona do euro ficou em 4% ao ano, que é o maior patamar da história. Na coletiva de imprensa, após o anúncio da decisão, a presidente do BCE, a Christine Lagarde, afirmou que não foram discutidos cortes de juros na reunião porque ela ainda vê um longo caminho a percorrer no combate à inflação. O núcleo da inflação acumula alta de 3,6% em 12 meses na Europa e segue acima da meta. A expectativa da autoridade monetária da região é que os preços continuem pressionados pela alta dos salários. Já no Reino Unido, onde a inflação está em 4,6% em 12 meses, os juros permaneceram no maior nível em 15 anos. A previsão do Banco Central da Inglaterra é que o aperto das taxas continuará a esfriar a economia, mas a política monetária deve seguir restritiva para garantir o controle dos preços. A postura mais cautelosa das autoridades monetárias da zona do euro e do Reino Unido reforçou a nossa crença de que os juros vão seguir elevados na região por algum tempo. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje a Marina falou da reação dos investidores a todas essas mensagens passadas pelos bancos centrais. Basicamente, o clima nos mercados foi de festa por causa dessa perspectiva de juros caindo mais cedo nos Estados Unidos. A Marina também analisa como estão as expectativas por um soft landing, ou seja, de a economia americana escapar de uma recessão. Vamos ouvi-la. O índice S&P 500 de ações americanas subiu em torno de 2,5% na semana passada e agora apresenta um retorno incrível, né, de 23% no acumulado do ano. Já na renda fixa, os juros dos títulos de tesouro de 10 anos já estão praticamente em 3,9%. Eles caíram 100 pontos base somente em um mês, foi bem rápido, e com isso tem sido um ano excelente para uma carteira de ativos americanos diversificada, de 60 a 40, 60% ações, 40% renda fixa, que apresenta agora um retorno positivo no acumulado do ano de 15%. Então, quais foram esses presentes que estão puxando esses retornos e ajudando agora os mercados a fechar o ano de 2023 com chave de ouro? Em primeiro lugar, a gente veio, na semana passada, a gente recebeu os dados de inflação dos Estados Unidos em novembro. Foi uma inflação que continua recuando, inflação cheia em 3,1% e a inflação núcleo em 4%. Então, quer dizer que já revertemos mais de 60% do aumento da inflação dos últimos 2 anos e já estamos muito mais perto dessa última meta, essa última milha para chegar na meta do Fed de 2%. Mas acho que o maior presente da semana passada foi a reunião do Fed e essa mudança dramática na sua mensagem de política monetária, onde o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, reconheceu todo esse grande progresso com a inflação. E, de fato, agora o Fed prevê uma inflação mais baixa para 2023, 2024 e 2025, e, ao mesmo tempo, espera um crescimento um pouco mais alto e o emprego inalterado nos próximos anos. O Fed insinuou que acredita, sim, que um soft landing ou um pouso suave da economia seria possível no ano que vem. Isso veria a inflação recuando para a meta, com o crescimento econômico se moderando, mas sem necessariamente uma recessão. Isso seria um soft landing. Então, com essa nova postura do Fed, achamos que fica mais claro do que antes que estamos nos aproximando desse ciclo de queda dos juros e achamos que poderá começar na metade do ano que vem.
Então, essa suposta queda de juros no ano que vem, acompanhado por um soft landing da economia, poderia ser algo bem positivo para os mercados públicos. Por um lado, poderia provocar uma continuação dessa queda dos juros de títulos de tesouro que estamos vendo, algo que seria muito bem-vindo para os retornos de renda fixa americana. E já na renda variável, nas ações, continuamos recomendando manter esse foco em empresas de qualidade, as que estão melhores preparadas para enfrentar uma moderação da atividade econômica no ano que vem e se manter bastante diversificado em regiões. A Marina também analisou como a postura diferente dos bancos centrais da Europa, que se mostraram mais cautelosos que o Fed, pode influenciar o preço do dólar globalmente. Vamos ouvir. Para o dólar, também seria importante pensar nessas ações dos outros bancos centrais. Também, na semana passada, tivemos a reunião do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra. Ambos os bancos centrais mantiveram seus juros inalterados, mas deixaram entender que não contariam os juros tão facilmente quanto o Fed, pois na Europa e na Inglaterra ainda falta um pouco mais de progresso para a inflação e os salários essas regiões ainda estão subindo aos poucos. Então, se o Fed acabar reduzindo os juros nos Estados Unidos antes do que esses bancos centrais na Europa, na Inglaterra, a implicação disso seriam moedas mais fortes em comparação ao dólar. Então, esperamos que 2024 podia ser um ano de maior fraqueza para o dólar americano. E para terminar o nosso giro de política monetária, a gente fala da decisão do Copom. Na última reunião de 2023, o Comitê de Política Monetária Brasileiro cortou os juros em 0,5 ponto percentual, como já era previsto. A taxa Selic está agora em 11,75% ao ano. Como eu falei, essa decisão já era esperada. O próprio Copom sinalizou que seguiria cortando juros de 0,5 ponto. A grande expectativa era pela mensagem sobre os próximos passos. Com a melhora recente da inflação brasileira, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, e com o alívio vindo do exterior, parte dos analistas de mercado passou a acreditar que o Banco Central sinalizaria cortes maiores nos juros, cortes de 0,75 ponto percentual, isso já em um futuro breve. Mas não foi o que aconteceu. No comunicado da decisão, o Copom afirmou que vai seguir com os cortes de 0,5 ponto nas próximas 2 reuniões, em janeiro e março. Além disso, o BC atualizou as suas projeções de inflação para os próximos anos, que é de 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025. A meta a ser cumprida nos 2 anos é de 3%. Os números sugerem que, na visão do Copom, o ritmo de corte que está sendo adotado agora deve garantir que a inflação caminhe para perto da meta nos próximos anos. Acelerar o passo poderia não garantir a convergência dos preços para a meta. Foi por isso que o Copom decidiu manter as portas fechadas para uma flexibilização maior, pelo menos por hora. Apesar de ter defendido o ritmo de 0,5 ponto de cortes na Selic, os membros do Copom ressaltaram que os preços seguem trajetória de desinflação. No comunicado anterior, eles tinham demonstrado preocupação maior com o fato de os índices de inflação seguirem acima da meta. Então, essa mudança no comunicado indica que o comitê está um pouco mais satisfeito com o processo de alívio nos preços. Na nossa visão, os juros brasileiros devem continuar caindo no ritmo atual e vão terminar 2024 em 9,25%. Ainda falando de economia brasileira, o IPCA registrou alta de 4,68% nos 12 meses até novembro, segundo dados divulgados na semana passada. A inflação acumulada recuou pelo segundo mês consecutivo. Tudo indica, então, que o IPCA vai terminar o ano dentro do teto de 4,75% estipulado para a inflação em 2023. Mas vale dizer que o índice ainda está distante do centro da meta, que é de 3,25% para este ano. O alívio recente da inflação está relacionado a uma queda nos preços de alimentos e de bens industriais, principalmente. Os alimentos chegaram a subir 17% no ano passado, mas agora acumulam uma deflação de 1% em 12 meses. Foi um alívio relacionado a um fator externo, a queda nos preços de commodities, principalmente de grãos como milho e soja. Outros materiais básicos, como aço e borracha, também ficaram mais baratos no exterior, o que contribuiu para reduzir a inflação de bens industriais no Brasil. A categoria chegou a subir 14% no ano passado e agora registra alta de apenas 2% em 12 meses. Mas não é que o problema da inflação esteja resolvido, tá?
Nossa preocupação com os fatores domésticos, principalmente com os preços de serviços, nos leva a crer que é cedo para declarar a vitória. A gente ainda vê o risco de os preços permanecerem em um patamar acima da meta por mais algum tempo. Foi aprovado na última sexta-feira o projeto da reforma tributária. Foi a primeira grande mudança feita no sistema tributário brasileiro em mais de 30 anos. A reforma reuniu vários impostos em um tributo único. Bom, isso por si só é um avanço. A gente reconhece que a reforma tributária representa um avanço para o sistema de impostos do Brasil, porque ela minimiza as inúmeras distorções existentes no país. Por outro lado, durante a tramitação do projeto, o texto original foi alterado para incluir uma série de exceções na lei. Alguns setores ficaram fora da reforma e outros não vão pagar a alíquota cheia do novo imposto único. Essas mudanças deixaram a reforma mais complexa e menos eficaz. Uma reforma tributária mais simples e com menos exceções certamente seria mais benéfica para o Brasil. É como a gente falou, é uma mudança importante, uma boa mudança, mas que poderia ser melhor. Se você quer entender melhor a reforma tributária, por que ela é tão importante e como ela pode contribuir para o crescimento da economia no futuro, eu recomendo que você ouça o nosso episódio 66. Basta pesquisar aqui na nossa lista do canal. Chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, dia 19, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom com mais detalhes sobre a decisão de política monetária. Na quarta-feira, vai ser divulgada a inflação do Reino Unido referente ao mês de novembro. A expectativa é que o índice continue elevado, bem acima da meta do Banco da Inglaterra. Na quinta-feira, 21 de dezembro, teremos a divulgação do relatório trimestral de inflação no Brasil. E terminando a semana na sexta-feira, a gente vai acompanhar o resultado do PCI, o indicador de inflação nos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue desacelerando lentamente. Bom, é isso. Chegamos ao fim deste que é o último episódio do nosso podcast em 2023. Pessoal, foram quase 100 mil reproduções dos nossos episódios ao longo do ano. É incrível pensar que a gente foi ouvido por gente de mais de 40 países. Eu posso falar, em nome de todo o time que trabalha para colocar o Macro Review no ar, que a gente está muito grato e muito feliz pelas conquistas de 2023. Muito, muito obrigada, pessoal. Vocês são parte fundamental de tudo isso. Lembrando que o Macro Review volta na primeira semana de janeiro com uma edição muito especial. A gente vai relembrar os fatos mais importantes da economia em 2023 e vai fazer uma análise bem completa sobre o que a gente pode esperar para 2024. E aí, quais são as suas expectativas para a economia no ano que vem, hein? Conta pra gente aqui na caixa de comentários. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eleazar Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Bianca Alvarenga. A edição de som é comigo, Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você, um bom Natal, um ótimo Ano Novo e até a próxima!